Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de hoje nos traz o título O Milagre junto ao tanque de Betesda. Esse tanque, deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho a tela. Esse tanque, irmãos, ele ficava em uma região onde tinha 5 alpendres, ou 5 entradas. E esse local, havia uma crença, naquela época, que a água, quando for agitada, ela trazia cura para aquele que primeiro ali mergulhasse. Não existe, irmãos, nenhum relato histórico, nenhum relato arqueológico, nenhum relato cultural de que alguma cura fora feita através dessa crença. Mas essa era uma crença que de fato havia. Alguns explicam que existiam fontes ali em Jerusalém que levavam água para aquele tanque e de quando em quando aquele ali ele era movimentado. Então aquele movimento que era ocasionado por essa vinda da água da fonte trazia aquele movimento, e a crença deles era que um anjo vinha e movimentava. Então aquele movimento sobrenatural, segundo a crença daquela época, trazia então cura para aquele que ali fosse mergulhado. Olha o que é que diz o comentário bíblico adventista na página 1051, aqui no 1049, aqui no volume 5, diz assim, ó: a agitação da água era real e pode ser explicada por fenômenos naturais. Várias fontes de Jerusalém são intermitentes, ou seja, a água jorra forte por um tempo e depois diminui. Se o tanque de Betesda era alimentado por uma dessas fontes, a pressão da água poderia alterar a calma da água do tanque alternadamente, ou seja, de quando em quando aquilo era feito de acordo com a maneira que a fonte trazia a força para a água e ali ocasionava aquele movimento. Mas a crença era essa. E por que eu defendo, irmãos, que não existe nenhuma evidência de que alguém tivesse sido curado por conta disso? Aí você pode perguntar assim: sim, irmão Abel, mas por que eles então acreditavam nisso? A fé em algo é realmente algo muito, como é que eu posso dizer assim, muito particular, uma coisa muito pessoal. E ninguém deve mexer com a fé das pessoas. Mas por mais que se exista fé, por mais que se tenha crença, a gente não tem evidência de que isso de fato aconteceu. Então, o que nós entendemos aqui é que a crença que eles tinham nesse movimento das águas, que era proveniente de algo sobrenatural, e aí Ellen White descreve por várias vezes do movimento dessas águas, a crença em si nela não era consistente, ou seja, a crença de que era de fato de um anjo, mas o movimento em si ele existia. Mas eu fico pensando, se de fato houvesse curas, com certeza os fariseus, os líderes daquela época, iriam logo a Jesus e dizer: olha, a gente não precisa de você. Você não precisa realizar nada para querer trazer súditos para o seu reino. Nós temos o nosso tanque milagroso, o nosso tanque milagreiro, para poder nos suprir as necessidades. Coisa que na verdade nunca aconteceu. Jesus vai chegando ali naquele local. E sabe o que eu fico imaginando? Havia ali muita gente, irmão, mas era muita gente. Eu fico observando aquela cena. Jesus sabia que ele poderia trazer cura para todos que estavam ali. Só que era sábado. Se ele fizesse aquela cura toda no sábado, seria o terror para a própria vida dele, para o próprio seu ministério, que seria abreviado com muito mais. Só esse homem que foi curado já gerou aquele reboliço todo. Imagina se fosse todos os demais. Eu queria mostrar para vocês aqui um livro que eu acho fantástico, do Rodrigo Silva, chamado Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus. Eu quero mostrar para vocês uma imagem desse tanque de Betesda quando Jesus estava ali diante daquela situação. Olha só, para a gente ter uma noção. Ó, aqui é a imagem. Jesus está com a mão estendida para aquele paralítico que estava ali há 38 anos. Esse, de fato, era um caso isolado. Jesus sabia, irmãos, que tinham muitos outros doentes. Era como se ele tivesse chegado no Hospital do Câncer e visto ali muita gente em estado lastimável. Mas existia um em especial que havia 38 anos. E por que João se faz questão de mencionar o período de doença que ele tinha? O tempo de doença que ele estava? Isso para evidenciar que aquela doença dele era incurável. Porque o tempo que se estava ali todo era uma característica muito forte, que só de doença ele tinha 38 anos, mas o tempo de vida que ele tinha, que a Bíblia não menciona. Então ele já era uma pessoa, podemos dizer assim, de certa forma idosa, talvez. Porém,
Embora a sua vida de pecado levou àquela condição, a gente não sabe de fato os detalhes em relação a isso, mas foi uma vida que era desregrada e levou àquela condição. Qual era esse tipo de desregramento? Nós não sabemos, mas ainda assim, Jesus não deixou de lhe dar assistência. Quando chega para ele, faz uma pergunta até meio que, vamos dizer, uma pergunta sem lógica na percepção humana. O que é que você quer? Ou você quer ser curado? Ô irmão, se ele estava ali, claro que ele queria ser curado. Mas Jesus queria mostrar para ele que a razão da cura que estava ali à sua frente, porque o mesmo Cristo que criou pernas, braços, olhos, tudo perfeito, estava ali agora para restaurar aquilo que ele mesmo havia criado. E agora ele perguntou: quer ser curado? Ele, Senhor, eu quero, mas sempre que que a água movimentada, alguém vai no meu lugar. Você observa que ele nunca fala, que ele não diz, alguém vai no meu lugar e volta curado. Alguém vai no meu lugar, mas é curado? Não se menciona. Mas ele fala desse agito. Mas essa esperança existia até então. Jesus agora passa a mostrar para ele, a esperança de que ele era a cura. Ele não pede fé para aquele homem, ele não pede para que ele creia nele, ele simplesmente fala: levanta, toma o teu leito e anda. Automaticamente, irmãos, ele creu na palavra de Cristo, é o que diz o texto, levantou-se e aí então começou a andar. Mais uma evidência clara de que Jesus faz valer e o poder de sua palavra restaura vidas. Irmãos, olha, se existe algo que Cristo muito quer fazer, sempre é a restauração espiritual. Lá no verso 14 do capítulo 15, ele fala assim: olha, não voltes a pecar, para que não te suceda algo pior. É por essa razão que a gente entende que a vida daquele homem era uma vida desregrada que levou àquela paralisia. E agora ele estava de fato curado. A oportunidade que ele teve de ser perdoado pela cura lhe foi feita, semelhante àquele paralítico de Cafarnaum que entra pelo telhado. O texto no livro de Salmos diz assim: é ele que cura todas as nossas enfermidades e que restaura todas as nossas iniquidades, ou seja, que perdoa as nossas iniquidades. Jesus efetua as duas curas, a física e a espiritual, e sempre ele vai priorizar a espiritual. Lembre-se do assunto de ontem, né? Daquele servo, o Herodiano, que antes de Jesus efetuar a cura do filho dele, ele cura a sua vida espiritual, para com que ele restabeleça a fé e desenvolva, amadureça aquele que ele precisa. Aqui, Jesus não exigiu nada dele. Sabe o que eu entendo? Continue conversando com Deus. Continue orando a Ele, pedindo a Ele constantemente que Ele restabeleça e reestruture a sua fé. Ele vai, de fato, lhe auxiliar e vai lhe conceder exatamente o que você precisa para a honra e glória do nome dEle e para benefício espiritual de sua vida e da minha vida. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, obrigado a Deus pela misericórdia que o Senhor externalizou àquele homem, que embora tenha sido curado no sábado, causando um levante para os líderes daquela época, mas ainda assim ele não deixou de fazer valer, porque é lícito fazer bem aos sábados. Sabemos disso, Senhor. Portanto, nos ajuda a confiarmos mais em Tua palavra e cremos mais em Tuas promessas. Dá-nos um dia com a Tua paz, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmãos. Um ótimo dia em Sua presença e até amanhã com o nosso próximo estudo sobre corações duros. Vamos entender um pouco sobre esse assunto amanhã. Deus te abençoe e um ótimo dia para você. Até logo.